A gente muda de assunto. Chega para cá porque agora o BG Manhã vai receber a superintendente do Patrimônio da União em Sergipe, a Jovanca Carvalho, que entre outros temas importantes, vamos falar também do acompanhamento do TCU com relação às manchas de óleo, né? Esse óleo, esse vazamento, esse desastre ambiental aí que atinge todo o Nordeste, que já está até ultrapassando os limites do Nordeste. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. E eu queria saber da senhora o que Perdão. TCU não, esqueci o nome do órgão. O Ministério Público Federal. Ministério Público Federal tem feito para acompanhar essa situação? Você fala, o meu órgão, bom dia a todos, né? Primeiramente, bom dia a todos. SPU. SPU, exatamente. Bom dia a todos, muito obrigada pelo espaço. O órgão que hoje estou como superintendente é o Patrimônio da União, né? Aquele que faz a gestão dos imóveis, aqueles imóveis previstos pelo artigo 20 da Constituição Federal. No caso específico de danos ambientais como esse, de situações ambientais como esse, o órgão que vai à frente é o IBAMA, não a SPU, mas nós fazemos parte, sim, da frente, né, de Sergipe para o acompanhamento dessa situação. Temos um representante lá, o nosso engenheiro Ismael está acompanhando e trazendo relatórios diários para a gente na SPU. Então, nós temos um cenário de 9 estados atingidos, 286 localidades, né? E aqui em Sergipe, algumas manchas têm aparecido de forma mais esparsas. Os pontos de coleta estão à disposição, principalmente em localidades mais centrais, para que os voluntários possam, inclusive, depositar corretamente. Essa frente está composta e encabeçada por esses órgãos ambientais, que é o IBAMA, a ADEMA, né, tem feito um trabalho interessante, a Capitania dos Portos, o 28BC, então o ICMBio, né, todos estão envolvidos e organizando essa força-tarefa. A limpeza está contínua, né, a fiscalização está contínua e o monitoramento também com boletins diários para o governo federal. A gente sai dessa questão envolvendo aí a mancha de óleo, esse vazamento aí desastroso, para falar sobre a questão da Orla da Atalaia. Existe uma parceria entre a SPU, o governo do estado, tem uma dívida também do estado. Qual é a situação no momento? Porque aquela área ali é uma concessão, é uma área da SPU. A palavra correta não seria concessão, porque isso não é o instrumento jurídico utilizado ali. Então, nós tínhamos com o governo do estado uma cessão que ela tinha uma parte onerosa e uma parte gratuita. Essa cessão está vencida, tá? Mas os efeitos dessa cessão, ela se prolonga, né? Por que se prolonga? Porque esse entendimento que a SPU tem de manter o estado sobre a administração, a gestão daquele espaço, é saudável. O governo federal, a administração pública federal, quando ela vai atuar como gestora, ela é um pouco, digamos, rude, né? O método dela é através da licitação. Então, não caberia nesse momento, imagine você, a SPU licitando aqueles espaços daqueles restaurantes maravilhosos que nos servem ali. Não seria interessante para o nosso empresário local. Para ninguém, né? Para ninguém. Todo. Então, a gente entende que é melhor que o governo do estado continue na gestão. Nós temos um Plano Nacional de Gestão de Orlas, que indicaria que essas orlas todas deveriam estar com o município. Entretanto, em Sergipe, há essa situação sui generis, que a gente também aceita, é possível que se componha. Temos conversado, sim, uma conversa muito saudável, inclusive, com o governo do estado. Temos avançado bastante. O governo do estado investiu numa mudança de gestão que foi muito proveitosa. Você vê, né, um cuidado diferenciado, foi muito acertado do governo do estado. E temos estado com essa equipe nova, de forma próxima, analisando as situações e compartilhando com ele as informações. Nós temos contato, sim, estamos afinados na comunicação com o governo do estado. Mas teria uma dívida que o governo tem que pagar? Como é que funciona isso? Existe uma dívida, essa dívida já está calculada. Me permitam aqui eu não fazer um alarde sobre essa dívida. Eu acho que nesse momento eu devo conversar diretamente com o governo, né, sobre ela. Estamos calculando agora a parte da multa e juros, fazendo, na verdade, uma consulta jurídica se é cabível a aplicação de multa ou não, haja vista que também a SPU tardou na renovação dessa sessão.
Bom, mas é bom a gente deixar claro, então, que donos de bares e restaurantes, empreendedores do turismo ali daquela área podem ficar tranquilos, porque eles não estão ameaçados. Podem ficar tranquilos, eles devem seguir todas as orientações dadas pelo governo do estado. Então, quem está à frente, nesse momento, com a SPU ao lado, acompanhando, é o governo do estado. Então, eles têm uma gestão de orlas, um setor de gestão da Orla de Atalaia e esse setor é que está cuidando dessa administração e todos devem seguir as orientações lá. A única área que está sobre a responsabilidade direta da SPU é a praça de eventos, porque nós tivemos algumas denúncias que alguns eventos que estavam acontecendo ali traziam mais prejuízo aos comerciantes locais daquela orla ali, os artesãos, do que benefícios. Então, fizemos um filtro. Também existia aí alguns eventos indesejados que trazia muita droga e outras práticas não saudáveis à administração pública que autorizava esses eventos. Então, a gente deu uma refinada, a gente olha com cuidado esses pedidos de permissão de uso, tem um setor dentro da SPU que analisa. Quando chega para a superintendente, a nota técnica sobre a autorização do uso daquele espaço já vem pronta. Então, a superintendente, ela apenas vai usar a discricionariedade de conceder, né, ou não. Essa fala da senhora chamou atenção para uma outra questão. A gente passa ali na orla e é possível observar em alguns estabelecimentos a placa de vende-se ou de aluga. É possível? É permitido esse tipo de prática? Veja bem, é interessante diferenciar o que é o solo, né, e a benfeitoria. O que a pessoa às vezes está vendendo é a benfeitoria. Então, a benfeitoria, ela pode vender. Então, no caso da benfeitoria, exato. É permitido. Rapidamente, só para a gente encerrar, tem uma outra situação que a gente recebeu aqui do município de Pirambu. Seria uma área de invasão, uma construção em terreno da União. A gente quer saber se a SPU tem acompanhado, qual é a situação nesse momento. Nós temos acompanhado. Fizemos um sobrevoo de drone para ter dimensão dessa ocupação. Conversamos ainda ontem com o IBAMA, ICMBio e ADEMA sobre a possibilidade de já um dano ambiental sério ali naquela área, no cordão dunar, certo? E também na área da reserva que Santa Teresa, que naquela região ali. Fizemos essa análise, estamos esperando o pronunciamento técnico formalizado dentro do nosso processo administrativo e já fizemos o cadastramento dos imóveis que estão ali em situação totalmente irregular. Nenhum daqueles imóveis tem autorização da SPU, nenhum daqueles imóveis tem autorização da Prefeitura, são todos irregulares e causam dano ao patrimônio, sim, da União. Então, ali é uma situação de infração patrimonial. Medidas, então, serão adotadas ali naquela região. Estamos em planejamento para atender o Ministério Público Federal, as recomendações do Ministério Público Federal, que foram muito sábias para aquela região, por isso nós entendemos que devemos atender na íntegra. Ainda nessa questão sobre imóveis em área da União, a gente fala sobre uma polêmica recente envolvendo uma igreja lá na Praia do Chaco. Qual é a situação nesse momento daquela igreja lá, uma igreja histórica na região? Então, a igreja especificamente, ela é dentro de um contexto, né, uma situação peculiar. Teve uma decisão anterior do juiz que era para retirar essa igreja e se colocar em outro lugar, preservando o material de construção, né? Isso foi questionado, a impossibilidade de se transferir essa igreja. A Praia do Chaco toda está judicializada, tem uma demanda que é colocada, inclusive, contra a própria gestora no meu CPF, uma ação incidental que foi levantada pelo Ministério Público, onde nós estamos fazendo a nossa defesa. E há também as ações individuais daqueles poceiros ali, daqueles ocupantes. Então, caso a caso, nós vamos analisando e tratando e discutindo com os órgãos de controle e também com a Justiça. Caso a caso, a gente não tem uma resolução geral. Então, caso a caso, a gente tem um imóvel, analisa aquele imóvel. Esse imóvel é possível ficar? Esse imóvel é possível regularização? Do meu ponto de vista, a praia, ela poderia ter, sim, algumas regularizações ali de algumas casas, etc. Certo? Então, porque nós temos tecnologia suficiente
para harmonizar a vida humana, a ocupação humana com a preservação do meio ambiente, né? Essa ideia é desenvolvida já e nós podemos adequar, fazer um ajuste de conduta daquelas pessoas que têm aqueles imóveis ali. Seria certo? o ideal, então, para aquela região. Eu acredito que sim. Eu aproveito rapidamente para a senhora falar também sobre a situação da Praia da Costa, lá na Barra dos Coqueiros. Qual é a situação daquelas ocupações, daquelas edificações que existem na Praia da Costa? Mesma situação, né? Nós temos também que fazer esse acompanhamento detalhado sobre caso a caso. Então, você fala assim, todas aquelas ocupações. Não, a gente não trabalha dessa forma. A gente precisa analisar caso a caso e se pronunciar a forma mais correta, tecnicamente, dentro do processo. Mas ali há irregularidades também? Também. Como é que a SPU vê aquela situação? Quando há irregularidade, nós notificamos. Se for necessário, autuamos. E cabe ao cidadão, então, responder ao poder público da forma correta. Né? Então, a gente trabalha sempre com uma notificação, primeira mão, notifica, compareça, venha conversar na SPU. Depois, sim, é que nós passamos para um instrumento um pouco mais severo. Jovanca Carvalho, superintendente da SPU aqui em Sergipe, quero agradecer a sua participação, bem-vinda sempre, né? As portas do Balanço Geral estão abertas para quando quiser voltar. Muito obrigada a oportunidade de comunicar à população as nossas atuações. Com certeza. Olha, agora